Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que a paz do Messias e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Assim seja. Você, meu irmão, você, minha irmã, que é espírita, você que estuda a doutrina espírita, certamente você já leu, já estudou esta obra, o Livro dos Espíritos, psicografado por inúmeros médiuns, lições dos nossos benfeitores espirituais. Um livro que chegou ao nosso encontro em 1857. Este livro, ele é dividido, em verdade, em 4 livros. E eu quero focar a minha atenção no terceiro livro, que trata das leis morais. Especificamente sobre o capítulo 1, que vem falar da lei divina ou lei natural. Ou seja, a lei divina se equivale à lei natural. Por várias e várias vezes aqui em nosso canal, eu sempre repito que um convite a todos para que nós possamos escutar a voz de Deus, a vontade divina. Eu estou querendo dizer que ao escutar a vontade de Deus, nós estamos entrando em contato com a lei natural, a lei divina. Muitos, principalmente hoje, nos dias atuais, pensam que os nossos direitos se estribam, se alicerçam no ordenamento jurídico escrito, nos códigos, nas leis escritas. E nós, como cristãos, nós aprendemos que, na verdade, existem leis naturais, leis divinas, onde a vontade de Deus deve prevalecer para a nossa própria felicidade, para o nosso próprio benefício. Muito embora às vezes nós sigamos, atendemos até mesmo o ordenamento jurídico escrito, se nós não afinizarmos a sintonia com Deus, nós não seremos felizes. E como conduzir os nossos passos? Repito, escutarmos Deus, ouvirmos a vontade divina, procurarmos entender uma lei divina, uma lei natural, em cada passo, como caminhar. Por isso que eu sempre repito, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus Cristo é o norte e a verdade existe. E nós não podemos nos enganar. Nós devemos fazer aquilo que deve ser feito. Como conduzir os nossos passos? Eu fiz todo esse preâmbulo para chegar a comentar uma frase que frequentemente tem sido repetida. Esta frase ela diz mais ou menos assim: quem na adolescência não foi de esquerda, quem na adolescência não levantou a bandeira socialista não tem coração. Agora, quem já maduro, numa idade madura, permanecer levantando a bandeira comunista, não tem cérebro. Fecha aspas. O que a doutrina espírita pode nos ajudar nesse sentido? Sobre esta frase, em que ponto o espiritismo pode lançar luz? Porque se eu pretendo ser feliz, eu preciso escutar a vontade de Deus. Eu preciso me sintonizar com as leis divinas, leis naturais. O que eu tenho percebido é que até mesmo dentro do meio espírita, muitas pessoas estão levantando bandeiras contraditórias. Então, antes de prosseguir em meus raciocínios, eu preciso reconhecer que no movimento religioso é muito mais fácil ocorrer um fenômeno conhecido como baldeação ideológica. Você, meu irmão, você, minha irmã, já ouviu falar sobre esta expressão? Baldeação ideológica? Se não, você deve estar se perguntando:
em que ela consiste? O que esta expressão, o que ela significa? Em poucas palavras, eu vou tentar mostrar para vocês o seguinte, que em verdade trata-se de uma técnica de manipulação. Uma técnica em levar alguém, sem que essa pessoa perceba, a abraçar uma postura oposta, por seus atos, uma postura oposta ao ideal que ela abrace. Ou seja, ela, muito embora defenda uma bandeira, ela se deixa conduzir de forma totalmente contrária. É a mesma coisa que levar alguém a viver de acordo com a ideologia comunista, levantando a bandeira do capitalismo. É muito comum nós convivermos com alguém que defende o comunismo, mas vive como um capitalista. Mas o contrário também é possível. Ser anticomunista, mas de forma inconsciente pregar através dos seus atos e palavras o ideal socialista. Viver ou pregar algo diferente que na intimidade nós acalentamos. Assim, um anticomunista fogoso, uma expressão muito usada, ele pode ser baldeado por técnica de baldeação para o caminho ideológico oposto, contrário àquilo que ele prega, ao que defende. É como se nós transferíssemos um viajante num navio, de um navio para o outro, sem que ele percebesse. É como se nós mudássemos um viajante de um vagão para o outro, para um destino diferente daquele que ele almejasse chegar. Isso é uma técnica de manipulação. E esse fenômeno ocorre muito no meio religioso. Por quê? Em nosso meio religioso pululam boas intenções, propostas morais dignas, inclusive para a construção, para a edificação de um mundo melhor. Não é verdade? No meio religioso nós sonhamos, nós idealizamos. Como cristão, como espírita cristão, quem não sonha com um mundo melhor, mais justo, onde não exista, por exemplo, a exploração de um pelo outro? Imbuídos de bons propósitos, para que nós possamos cair na armadilha da baldeação ideológica, na armadilha do ideal comunista, é fácil por demais. Por quê? Porque o comunista, ele idealiza, muito embora ele fixe as suas premissas no mundo material, ele, de certa forma, ele idealiza um mundo melhor, muito parecido com o paraíso, que os religiosos, na sua maioria das vezes, acalentam. Os comunistas, como os religiosos, eles idealizam um lugar, por exemplo, onde não exista injustiça, daí chega a proposta de idealizar um local onde não exista classe social, inexista conflito, inexista exploração. Entre nós, religiosos, quem não sonha em viver num mundo em que a exploração do trabalho ela seja abolida? Ora, é evidente, é claro, salta aos nossos olhos que o comunismo se nos apresenta como uma concepção do mundo ideal, em que se pretende edificar uma sociedade igualitária, uma igualdade onde existe uma igualdade absoluta entre todo e qualquer indivíduo. Seja por meio da extinção, abolição da propriedade privada, a extinção das classes sociais e, na última fase desse processo, até mesmo a demolição do Estado. Aos poucos, sem perceber, mesmo às vezes estudando o cristianismo, as leis naturais, nós nos transformamos em comunistas, almejando algo que é totalmente contrário à natureza. Paulatinamente, meus irmãos, nós nos deixamos hipnotizar por ideias estranhas, totalmente contrárias aos princípios
que alicerçam o cristianismo e a doutrina espírita, até que nós nos vemos levantando a bandeira da ocupação da classe proletária no poder. Até quando, às vezes de forma inconsciente, nós levantamos até mesmo a bandeira da tomada do poder pela classe, que nós rotulamos de menos favorecida, mas na verdade pela classe proletária. Inconscientes, com fome de poder, sem ter consciência desta sede, desta fome, nós passamos a nos enganar, defendendo que a nossa prédica, a nossa fala, o nosso discurso, o nosso trabalho visa exclusivamente extinguir com toda e qualquer injustiça, com toda e qualquer forma arbitrária e toda e qualquer forma de exploração. Toda e qualquer forma arbitrária de poder e toda e qualquer forma de abuso. E até mesmo nós chegamos a, como cristão, a defender até mesmo a abolição do Estado, quando nós aprendemos com Jesus Cristo e com a doutrina espírita que nós devemos respeitar toda e qualquer instituição, procurando promover o desenvolvimento, o respeito às instituições. E quando não, nos deparamos com a nossa postura, defendendo o extermínio do Estado. Objetivo típico daqueles que se rotulam comunistas. E não será surpresa se amanhã nos flagrarmos nas praças públicas com a arma, portando a arma revolucionária. Repito, tudo isso sob a bandeira da justiça, em que o comunismo, o paraíso, seja o nosso ideal a ser concretizado. O sonho de um paraíso, onde, repito, não exista opressão social, nem hierarquia, muito menos conflito. E pasmem, nós chegaremos até mesmo a mentir. Para chegarmos a esse destino, às vezes nós nos convenceremos de que tudo é permitido, até mesmo usarmos a violência e a mentira para o fim a que nos propomos. Aliás, nós passamos a argumentar conosco. Ora, toda e qualquer regra de moral, toda e qualquer lei, todo e qualquer ordenamento jurídico decorre da imposição da classe burguesa. E talvez amanhã nós nos depararemos com a nossa postura pela mentira, usando inverdades em nossos discursos e até mesmo violência em nossos atos. E às vezes nós não despertamos. Muito embora a história demonstre que a sociedade idealizada por Marx nunca chegou a ser eficazmente implementada em nenhum país até hoje, mesmo assim, menosprezando a realidade, nós continuamos, nós persistimos nesta loucura ideológica. E pasmem, às vezes levantando a bandeira do cristianismo. Vejamos bem, meus irmãos. Vamos raciocinar com frieza. Entre os religiosos, no meio religioso, não é verdade que a maioria sonha em despertar no céu, no paraíso após a morte? Isso não é verdade? Talvez você possa dizer, mas isso não ocorre entre os espíritas. Ocorre e com frequência. Até mesmo entre nós, os espíritas cristãos, muitos sonham com a conquista abrupta do paraíso. E sobre este ponto, o que a doutrina espírita nos ensina? Nós precisamos recordar, nós precisamos estudar para chegar à resposta. E eu quero, com todo respeito, apresentar para vocês uma dica. Sugiro a leitura do livro Luz Acima.
e que você detenha a sua atenção neste momento especificamente sobre a lição intitulada Numa Cidade Celeste. Este livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, cujo autor espiritual é Irmão X. E esta lição conta a história de quem? Conta a história de Joaquim Pires, que na Terra, na condição de encarnados, fora crente sincero e praticante assíduo do Evangelho, na condição, repito, de espírito encarnado. Durante a sua encarnação, Joaquim Pires sonhou em, após a morte do seu corpo físico, ele bater as portas do céu e obter o intento de repousar no paraíso. Como diz Irmão X, abre aspas, Joaquim Pires acariciava o propósito de se anestesiar no outro mundo. Fecha aspas. Mas o que aconteceu? Após o desencarne, após o sepultamento do seu corpo físico, Joaquim Pires percebeu que, ao contrário do paraíso idealizado, do paraíso almejado, ele percebeu que no plano espiritual existe muito serviço e muito trabalho. Muito serviço e muito trabalho nos aguarda. É isso mesmo. Muito serviço e trabalho nos aguarda no plano espiritual. E para a surpresa de Joaquim Pires, não só isso, ele também tomou conhecimento de que existe trabalho, inclusive nas religiões celestiais, e esta necessidade persiste. Inclusive, é necessário horários, distribuição de tarefas, responsabilidades individuais. E no plano espiritual, nós teremos de lidar também com lutas e, por que não dizer até mesmo conflitos. Ora, meus irmãos, como espírita cristãos, nós aprendemos que na natureza não existe purificação miraculosa. Na natureza nada dá salto. Lei natural, lei divina, vontade de Deus. Como consta neste livro, abre aspas, nossa felicidade não se cristaliza em altares imóveis. E de forma mais profunda ainda, a espiritualidade nos ensina nessa lição, abre aspas, quanto mais alto subir, mais trabalho encontraremos, embora em condições diferentes. Fecha aspas. E no fim dessa lição, Joaquim Pires percebe que fora o quê? Vítima da ilusão. Vítima da ilusão em alcançar um paraíso idealizado. Nesta lição consta que Joaquim Pires ele foi alertado de que só existe uma espécie de paraíso como ele na Terra idealizara. O paraíso das lesmas. O paraíso das lesmas. Meus irmãos, arrematando o nosso raciocínio, a nossa forma de pensar, que eu compartilho com vocês, eu convido com todo respeito a cada espírita, a todo e qualquer cristão, sobretudo aqueles que expõem, que divulgam a doutrina espírita, eu convido a refinar o próprio raciocínio. E após detida análise, que cada um de nós perguntemos intimamente, será que nós, de forma equivocada, talvez vítimas da baldeação ideológica, nós não estamos sendo porta-voz das trevas, defendendo a edificação do paraíso na Terra, se até mesmo no plano espiritual este sonho ainda é uma quimera? Meus irmãos, se no plano espiritual não existe exemplo de tão alucinada utopia pregada pelos socialistas, como nós podemos alimentar como cristãos o propósito das revoluções aqui na Terra
com o fim de alcançar o paraíso, a utopia, aqui em nosso planeta. E eu concluo com a seguinte pergunta: será possível ser cristão e ao mesmo tempo comunista? Nós já estudamos o propósito oculto daqueles que levantam a bandeira do comunismo? Será que é coerente ser cristão e ao mesmo tempo comunista? Nós precisamos conhecer a fundo a doutrina espírita e assim, nesse compartilhar de ideias, crescer e crescer cada vez mais, para que nós possamos ser instrumentos, médiuns da divulgação da luz e não instrumentos dos nossos irmãos que trabalham nas zonas abismais. Era o que tínhamos para hoje. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, elas possam nos ajudar, nos beneficiar a todos, onde quer que nos encontremos. Que assim seja.